seja bem-vinda a mais um episódio do podcast A Jornada do Alto Amor. E se você ainda não se inscreveu no canal, já se inscreve agora, curte esse vídeo para que a gente leve esse conhecimento para mais e mais pessoas. Hoje, a nossa convidada especial é uma pessoa que muito provavelmente você já conhece e já viu comigo, porque a gente é uma dupla. É a dupla da Jornada do Alto Amor, né? E é uma pessoa extremamente especial. Foi minha primeira psicóloga e foi a minha terapeuta que me introduziu no grupo de mulheres com feminino. Eu lembro que o meu primeiro grupo que eu tive interesse de participar foi porque eu vi um cartaz. E esse cartaz, ele tinha lá um ventre com fogo. E aí eu disse assim, não sei o que é esse negócio de sagrado feminino, mas eu tô sentindo chamada de participar. E foi bem numa fase onde eu me vi sem libido, sem tesão pela vida, onde eu me vi sem vitalidade, onde eu não tinha essa vontade de me arrumar, de me cuidar, onde eu olhava para o espelho e eu não me reconhecia como mulher, né? E foi ela, a primeira, né, a pioneira, que me trouxe esse lugar de a gente merece viver feliz, a gente merece reconhecer nossa potência máxima, a gente merece reconhecer a beleza de ser quem a gente é. Então eu quero convidar a psicóloga e consteladora familiar que faz grupos femininos há mais de 16 anos, Silvia Chalaina. Oh, meu Deus! Oh, amada, que delícia estar aqui, que delícia esse podcast, que energia que você move sempre, né? Eu fico muito, muito, muito feliz sempre de estar junto, de poder somar. E falei pra você não me fazer eu chorar hoje, né? Eu tô sensível. Essa rasgação toda linda, mas enfim, você sabe como eu te amo também, como a nossa jornada, ela se complementa de um jeito que é indescritível, Sim. Viu? Então, é o nosso casamento, né? E é muito engraçado, Sil, porque é esse lugar de você ter me estendido a mão, né? A gente ter esse cuidado e no início a gente nem imaginava que um dia a gente estaria facilitando jornadas juntas, né? E hoje você já me estende a mão também, né, gata? É lindo ver isso, né? O quanto também o teu trabalho, ele cresceu, ele se expandiu e como você tem uma profundidade hoje no Tantra que é sua, né? Que é única e que eu admiro. Eu fico olhando e derretida, assim, meu Deus, eu vi tudo isso nascendo, que delícia. Foi Silvinha, inclusive, a minha primeira pessoa a me levar pro Tantra, né? Foi dentro de uma sessão terapêutica com ela que ela disse assim, ó, Bia, se eu fosse você, né, enfim, se eu pudesse te sugerir um exercício terapêutico, faz a massagem tântrica, conhece o Tantra, mergulha no Tantra, porque isso faz parte do seu chamado da alma. E foi a partir disso que eu conheci Marcelo Diana, Prince Amit. Então, o quanto a gente precisa estar atenta para os anjos que o universo mostra no caminho em formato de pessoas, né? Porque às vezes a gente fica muito nesse movimento de esperar Aladim descer pra terra e dizer assim, vá por aqui, né? Mas o quanto às vezes a gente precisa estar só sensível e aberta a ouvir as pessoas que chegam no nosso caminho para dizer, experimenta isso, conhece isso. E então você foi essa pessoa que foi também me guiando nesse caminho. Tô muito feliz que você tá aqui. E vamos lá. Hoje eu quero convidar a Silvia que vocês não conhecem. Eu quero convidar umas partes de Silvinha. A escorpiana. Já vou aqui, ó, me recolhendo. Que história é essa, minha? Mas esse lugar mesmo, da gente sair um pouquinho do óbvio, tá? O nome do nosso podcast, né, do nosso episódio é Transformando a Dor em Propósito. Então, quais são as dores da nossa alma que nos levaram para o propósito que a gente vive hoje, né? Baseado nessa frase, onde está o nosso maior nó, está o nosso maior propósito. Perfeito. E aí eu já começo se perguntando, Sil, assim, o que é que você sente que foram marcos na sua história que te levaram hoje para o lugar onde você está, assim? Quais foram os nós que se tornaram propósitos? Quais foram as pedras que se transformaram pérolas na sua jornada? Fantástico.
Ai, é isso, né? Profundidade. Vou contar, então. Eu sinto que o primeiro nó que eu precisei investigar e aprofundar, que foi uma base para tudo que eu faço hoje, foi o nó ligado à minha simbiose com a minha mãe. Olha que interessante, né? Nunca contei isso, eu acho. Eu adoro isso. Mas foi a minha mãe, ela foi colocada na porta da minha avó, né? Ela foi adotada. Aliás, tem 5 filhas que foram adotadas. Todas foram deixadas na porta da minha avó. E a minha mãe, ela passou um tempão, né? Achando que era filha da minha avó. E com 15 anos, ela recebeu a notícia de que não era. A minha avó contou a ela. E aí ela se desorganizou inteira e foi atrás da mãe biológica. Achou essa mãe biológica. Mas essa mãe biológica riu quando viu ela entrando, e disse: eu nunca tive filhos. E aí minha mãe saiu arrasada, né, desse lugar. Eu não sabia disso. Eu fui saber lá com 20 anos dessa história. Ela resolveu me contar. Mas eu sentia, assim, que todas as dores que a minha mãe passava na vida dela, eu carregava. Eu sentia um peso. Era como se eu ficasse querendo proteger mesmo a minha mãe, né? Como se eu tivesse invertido. Eu queria virar mãe da minha mãe. E isso começou a pesar, né? Então foi justo quando eu entrei no curso de psicologia que eu comecei a perceber que não tá legal, né? Eu não sou mãe da minha mãe, eu não posso ficar carregando as dores dela. E aí eu fui investigar. E aí, quando eu fui investigar, eu descobri esse processo dessa adoção, né? Que é super dolorosa e que hoje já tá mais leve pra ela, ela já trabalhou muito. Mas aí eu descobri muitas outras coisas da minha ancestralidade. Então eu descobri que eu tenho vós que as mães morreram no parto. Então, quando elas nasciam, as mães delas morriam. E eu só fui descobrir isso depois de toda essa investigação. Tem o teu bisavó, que também teve essa experiência de a mãe morrer no parto. E dela ficar com o pai e chegar aquela madrasta dos filmes, sabe? Então, tem uma bisavó que eu fui descobrir a história dela. E, nossa, ela até surra com chicote, ela tomou dessa madrasta, né? Então, assim, são coisas dolorosas, sabe? Muitas mulheres pra trás que sofreram muito. E eu fui desbravando toda essa história e fui encontrando o meu lugar, né? Assim, fui dizendo, eu devolvo a minha bisavó que é dela, devolvo a minha avó que é dela, devolvo a minha mãe também o que é dela. E agradeço, porque eu tive uma mãe incrível, uma mãe super doadora, né? Cuidadora, que chegou até mim por causa dessa dor da adoção, sabe? Assim, mas aí isso acordou essa força, né? Dizer, meu Deus, eu quero cuidar do feminino na Terra, sabe? Assim, se eu tive toda essa história de mulheres que foram tão machucadas, chegou a hora de eu cuidar de toda e qualquer mulher que chegar até mim e trazer potência para a vida delas. Se eu conseguir me despedir dessas dores todas, dessas mulheres todas, porque, gente, quando a gente entende que tá tudo aqui no nosso DNA, né? Então a gente recebe essa força ancestral no nosso DNA e a gente recebe essas dores também. Então, quando a gente traz para consciência, a gente começa a se despedir dessas dores e a gente vai ficando com a potência. A gente vai conectando com a potência do que essas mulheres superaram, né? E na potência a gente consegue chegar num lugar muito leve, né? Aquela coisa, né? Que a gente... Uma frase que foi até você que me apresentou, né? Somos o sonho das nossas ancestrais. Então, a minha história, ela começa muito desse lugar. Eu lembro que na primeira formação que eu fiz, que você também teve a experiência de conhecer a Joelma, ela virou pra mim, ela falou: Sil, você... Sabe aquela história da flor de lótus? A flor de lótus, ela nasce da lama, né? Ela vem da lama, mas ela brota e ela traz toda aquela cor rosa, toda a leveza dela pra cima da lama. E ela dizia: você é uma flor de lótus, porque as suas ancestrais sofreram muito. E você só tem essa força de transformação na vida de qualquer pessoa que chega na sua história por causa desse sofrimento que elas precisaram atravessar. Então é como se elas tivessem doado mesmo uma força de superação, né? Que você coloca em ação no seu trabalho e que você traz com muita força, assim. E eu abracei essa imagem, sabe? E eu tenho, inclusive, ela tatuada, né? Uma flor de lótus. E aí eu disse, meu Deus, faz muito sentido, sabe? E eu acho que é isso, né? Eu acho que a gente precisa pegar todas as dores, sejam ancestrais ou sejam da nossa história pessoal, e a gente precisa transformar em flor. A gente não precisa ficar lá na lama, né? A lama, ela ensinou o que a gente precisava transformar, né?
Então é daí que nasce essa história. E você falando, né, sobre as mulheres da sua geração que nasceram, que morreram no parto. Exato. Eu não sei se vocês conhecem, mas Sil é também uma parteira. A gente pode chamar de parteira, de doula, Sim, né? sim. E ela finalizou esse ciclo enquanto doula, Exato. mas eu tava ali, inclusive, perto de parir, né? Senão teria sido a minha também. Sim. Mas conta qual foi a sua motivação para entrar nesse lugar do parto, né? Nesse lugar de ser doula, de acompanhar mulheres nesse movimento do parto. E foi bem esse caminho, né? Assim, né? Eu fui descobrindo todas essas mulheres, inclusive a minha irmã, olha, foi a última, né, que teve esse processo. A mãe dela, meu pai casou de novo e a mãe dela faleceu quando ela tinha 3 meses de nascida, assim. Sim. E aí é uma minha irmã caçula, né? Que eu trago com muito carinho. E eu já conversei muito com ela sobre essa cura, né? Dessas ancestrais todas. E a dolagem, eu já era psicóloga, então quando eu saí do curso de psicologia, eu fui chamada para trabalhar na maternidade Nossa Senhora de Lourdes, que é uma maternidade de referência aqui no estado, e que lá eu me tornei coordenadora, né, da psicologia, e eu criei esse projeto lá de humanização com as doulas. E lá foram 9 anos aprofundando nesse lugar de cuidar de mulheres. Imagina, né, mulheres do sistema público que vêm às vezes do interior, que nunca receberam um colo na vida, né, que passam por um lugar de muita dor mesmo, de muita luta, né, para sobreviver com as coisas básicas, assim. Então lá eu foi minha escola, né, assim, que eu pude aprofundar nas dores mais profundas, né, do feminino e também na potência mais profunda, assim. Eu lembro de uma história, Maria das Graças, o nome dela, nunca esqueci do parto dela. Que eu fui acompanhar, ela estava no centro cirúrgico, né? E aí eu cheguei lá e ela sozinha, né? Ali naquela cama. E aí eu comecei a conversar com ela naquela coisa das contrações, você bem sabe, né? Contração, quando vem, a gente quer matar um. E ela ali, só que ela muito contraída, assim, ela não emitia nenhum som, sabe? Assim, quietinha, mas com muita dor. E aí eu fui conversando e fui dizendo onde está a dor, e fui fazendo massagem, fui respirando junto com ela. E eu dizendo, você não quer soltar o som? Você não quer respirar junto comigo? E ela olhava com medo, sabe? Assim, aquela coisa de um bichinho acuado, assim. E ela dizia, mas não pode, né? Senão eles brigam, assim, aquela imagem, né? Distorcida mesmo do SUS, bem dolorosa. E aí eu disse, não, você pode. Aqui você pode. Sim. Porque aí eu comecei a dizer, você já tem filho? E aí ela disse, tenho 3. E aí eu disse, então, nessa força desses 3 filhos, chame eles, porque você pode sim deixar o som sair, você pode falar, você pode gritar o que você precisar. E aí ela começou a respirar comigo e foi relaxando. E aí eu disse, qual é o seu nome, né? Porque eu cheguei ali, ela não tinha falado ainda, porque ela estava mais recolhida. Ela falou Maria das Graças. Eu disse, então, olha, imagina esse nome, né? Quem recebeu o nome de ser das graças vai conseguir trazer esse bebê para o mundo com muita graça. Vamos trazer força para isso. E aí ela começou, aí ela se soltou mesmo. E deixava o som sair. E eu sou forte mesmo. E eu consegui parir os meus 3 filhos. E E aí ela foi encontrando aquela força que estava totalmente contraída, né? Eu já tô chorando. Mas foi lindo esse parto. E aí, tipo assim, não deu mais 15 minutos, o bebê dela chegou. Era um menino lindo, super gorducho, assim. Sim. E ela tava bem, né? Ela foi pra lá por uma pressão alta. Sim. Mas foi incrível ver aquela mulher que era um bichinho acuado, recolhida, sabe? Tensa, se tornar a mulher mais poderosa daquele centro obstétrico, sabe? E isso me realiza muito, assim, isso me traz muito a potência. E eu acho que foi muito disso, né? Dessas mulheres todas que de alguma forma não puderam acompanhar os seus bebês. E eu fiquei lá o tempo que foi necessário para curar essas memórias ancestrais. Sim. E aí eu senti que estava fechando esse ciclo. Literalmente um ciclo de 9 anos, né? Que para numerologia, 9 é o fim do ciclo. Exato, foi exatamente isso. Então eu fechei esse ciclo de doula, né? Entreguei o melhor para o que eu podia pro SUS. E aí segui doulando vidas agora, né? Vidas femininas e dolando no consultório mais esse lugar de preparar para o parto, né? De cuidar das puérperas também. Acho que não tem coisa que me encanta mais, assim, do que acompanhar esse processo do puerpério, que é
pancadão de transformação. Mas foi isso, foi uma despedida mesmo. E eu só consegui fechar o ciclo dos 9 anos e pedir exoneração, né? Que foi também um mergulho no meu propósito. Eu entendi que o meu propósito não estava mais naquela carga horária do SUS. Eu tinha muitas outras coisas para fazer na vida e tem toda uma travessia, né? Porque, é sistema público, concursada, e você conseguir soltar e dizer, não, chega, não estou mais aqui, eu preciso seguir a minha jornada, porque eu ouço qual é o meu propósito e eu preciso honrar isso e confiar nisso, né? Então essa transição, ela se deu de uma forma muito forte depois de uma constelação. Eu precisei ainda constelar, honrar todas as minhas ancestrais que perderam a vida, né? E quando os bebês nasceram, e pedir licença a elas para que eu não precisasse mais trabalhar diretamente com parto, mas que eu pudesse trabalhar com outros partos, né? Partos de alma, partos emocionais. E aí eu consegui sentir no coração essa liberação, e aí foi rápido, né? Consegui pedir a exoneração. E me emociona muito, Sil, escutar essa história, né? Tanto por ter vivenciado o processo, quanto também por esse lugar de... É exatamente esse trabalho que você continua fazendo, né? É esse trabalho que a jornada do Alto Amor faz, quando a gente tá juntas também, nesse lugar de olhar para aquelas mulheres acuadas, né? Quietinhas, silenciadas, né? Que se sente insegura, que tem medo de um relacionamento, que tem medo de se expressar, que tem medo de falar a sua própria verdade, tem medo de ser autêntica, tem medo de ser espontânea. E aí a gente trabalha com ferramentas justamente para dizer assim, você tá segura, grite, né? Coloca pra fora aquele sapo que você engoliu, coloca pra fora aqueles relacionamentos que foram dolorosos, abusivos, né? Para que você possa olhar pra vida, para que você possa voltar a reconhecer a vida, né? Então, era você falando e eu vendo esse processo do parto também se expandindo para outras áreas dos mergulhos que a gente faz na Jornada do Alto Amor, que inclusive vai ter o retiro da Jornada do Alto Amor, que vai acontecer de 25 a 27, né, de outubro. A gente vai estar juntinhas lá em São Paulo, em Biúna, pela primeira vez, né? E a gente vai contar com uma super parceira nossa, que é a nossa mestra tântrica, Prince Amit, onde foi Silvinha que me apresentou Prince Amit, e aí eu fui fazer a formação tântrica com ela. Então, é uma mulher que tem mais de 25 anos, né, de conhecimento com Tantra, é formada na Alemanha desde 1999, e muito desse lugar de resgate, né, da espontaneidade, da força, do reconhecimento, da autoestima, da libido feminina, do viver com tesão, né, vem desse encontro com ela, né? Com certeza, e é de uma sensibilidade, né, o trabalho da Prince Amit, assim, vai ser um presentaço a gente estar junto com ela, né? E foi muito fluido, né, esse encontro com ela, e ela traz um lugar que para mim é essencial, assim, nesse cuidado com o feminino, que ela une o respeito à escuta, né, assim, e ela sempre se coloca num lugar de estar aprendendo, né? Ela não vira aquele lugar, porque eu tenho 1000 formações, porque... E aí eu sou aquela do Olimpo que ninguém me toca, não, né? Tem uma sensibilidade, tem uma escuta e um respeito que eu amo demais, assim, né? E ela tá sempre se questionando, então e é muito a nossa história, né? A gente sempre se coloca nesse lugar, assim, de tá aprendendo cada vez mais, tá disponível, né? Pra escutar quais são as ferramentas que podem trazer mais força pro feminino na Terra, né? E esse bailado, principalmente, de ensinar um outro tipo de Tantra, né? Porque a gente sabe o quanto o Tantra, ele foi deturpado por uma prostituição, por uma promiscuidade, por violências, né? E o quanto Samiti traz um Tantra, né? De Osho, do Neotantra, que é justamente esse lugar do autorresponsabilidade, do empoderamento pessoal, literalmente, desse lugar de o prazer não está na mão de ninguém, está nas suas próprias mãos, né? E esse lugar de te devolver aquilo que é seu, mas que às vezes a gente esquece. Que é a beleza da nossa autenticidade e espontaneidade. Eu digo que quando eu vou para os retiros tântricos, lá com Samiti,
é o momento em que eu me vejo mais bonita. E não porque eu tô maquiada, nem porque eu tô com a melhor roupa, mas porque exatamente é como se o exercício fosse você descamar todas as máscaras que estão ali te apodrecendo mesmo a sua alma e conectar com a essência. E aí quando você faz essa conexão de meu Deus, isso tudo tá dentro de mim. E onde é que eu tinha escondido ou esquecido, né? Então, esse caminho realmente de volta para o nosso eu e reencontrar o divino que existe dentro da gente, eu acredito que é o ponto em comum que existe entre nós três. Sim. E que a gente vai estar facilitando essa jornada com ela, né? Exato. Então, para mim, isso é fantástico. Você me fez lembrar, essa semana num atendimento individual, teve uma moça, ela tava falando, ela tá num processo de separação, né? E aí ela tava falando assim, ai, Silvia, eu não sinto que eu chego nos lugares e eu atraio o olhar de homens, eu não consigo confiar de olhar pra alguém, né? E aí eu virei pra ela e disse, ó, esse movimento de você sentir que você atrai de alguma forma olhares é um movimento que tem a ver com o seu magnetismo. É um magnetismo que você precisa transbordar com você mesmo. É um lugar que você precisa encontrar de admirar a si mesmo, de se apaixonar por si mesmo. Então ninguém vai olhar para você enquanto você não estiver transbordando esse magnetismo, essa força do que você é, do que é essencial, né, na sua potência única e singular, né? Então a descoberta é essa, né? Eu acho que o processo da jornada desse descamar, a jornada do auto-amor, ela vem para acordar justo essa essência de potência única de cada uma. E eu acho incrível, assim, todas as jornadas que a gente fez, como o olhinho que as mulheres chegam, né? Aquele olho acuado, morto, doloroso, cheio de cargas, e quando a gente acaba o trabalho, tá todo mundo, né? Aquela coisa, aquele magnetismo, aquela alegria, e a gente olha e diz, meu Deus, como é lindo a essência autêntica das mulheres pulsando, né? Juntas, assim. Então... E o quanto o grupo, ele serve pra gente se ver uma nas outras, né? Porque tem muitas mulheres que deixam de ir por justamente, eu tenho medo do que vão pensar, eu tenho vergonha, e se eu não souber fazer, e se eu tiver que falar algo, né? Então, existem vários medos, e é justamente esses medos que acabam reprimindo a nossa energia criativa e sexual. Então, a vergonha, a raiva, o ódio, o medo, são emoções que mais reprimem a nossa energia, né? Então, atravessar esses medos, dizer, mesmo com medo, eu digo sim pra mim, né? Mesmo com medo, eu vou experimentar, eu sei que eu tô num lugar respeitoso, seguro, e que nada vai me acontecer, né? Porque o quanto a gente pensa em cada parte do cronograma, justamente para que a gente encontre espaços seguros para que as pessoas se desprendam das dores. E dessa vez vai ter algo muito especial, que é justamente poder homens e mulheres participarem, né? É o primeiro retiro que a gente está fazendo com isso, porque muitas mulheres chegavam e falavam, Bia, mas eu quero que meu marido vá, eu quero que meu irmão, meu amigo vá. E aí foi quando a gente conversou e disse, que tal agora também trazendo a força de Samit, que trabalha há muitos anos com esse feminino e masculino, poder estar trazendo essa energia para que a gente trabalhe as relações, principalmente as relações amorosas. Exato. Né? E, na verdade, porque, imagina, a gente está numa era que as mulheres evoluíram muito. Elas investiram, ou seja, a gente tem uma base, toda criança nasce, né, mulher, ela já é estimulada a olhar para as emoções, ela já é estimulada a conversar sobre as emoções, e os homens era o contrário ainda. Acho que meu filho e o seu já vai crescer de outro jeito, mas os homens cresciam sem ter contato com as suas emoções, sem desenvolver essa habilidade e essa maturidade emocional. Então as mulheres, elas deram um boom. A gente tá nessa era, né, que as mulheres, elas estão muito potentes no sentido de conseguirem trabalhar com as suas emoções, com a sua criatividade, com o seu poder mesmo, né, nas instituições, né, super produtivas, e os homens ali, meio meninos, né, assim, estagnados muitas vezes, né, num lugar de medo de acessar as próprias emoções. Então, como é que um relacionamento se desenvolve se os dois não são inteiros? Se os dois não olharam para o seu masculino e feminino interno? Então, hoje eu sinto que tem homens guardiões chegando aí, né, na força, e trazendo um lugar de dizer, não, eu quero desbravar as minhas emoções, eu quero aprender a lidar com elas. E quando eles fazem isso,
nossa, fica um casamento de potência, né, entre esse masculino e esse feminino. Então, a jornada, ela se abre também com essa intenção, assim, de dizer, homens, sejam bem-vindos, vamos olhar para as nossas emoções, porque vocês vão encontrar uma potência que é a potência que as mulheres já estão encontrando. E hoje a gente tá, né? O matriarcado aí tá expandido, porque se a gente vê assim, dentro da nossa sociedade, quem são as pessoas que mais estão conduzindo mesmo, gerenciando de uma forma criativa, a maioria são mulheres, né? Porque integraram a sua força masculina e feminina. Então que a gente abra esse espaço também para os homens, para que a gente caminhe junto, né? Para que a gente se integre e dê conta desse DNA, né? Que metade a gente recebe da nossa mãe, metade do nosso pai, então a gente precisa integrar homens e mulheres, essas duas forças, né? E aí isso vai ser uma potência linda, né? E eu tenho certeza que cada vez mais os homens vão se sentir com coragem também, né? Para olharem para essas emoções, porque elas vão trazer esse poder, essa potência de se sentir inteiro no seu propósito, sabe? Eu vejo muitos homens hoje confusos, né? Assim, seja na criação dos filhos, seja em lidar com os seus relacionamentos, porque não sabem lidar com as suas emoções, né? Sim. Fugiram a vida toda, não foram estimulados a conversar sobre as emoções. E aí eu acho que a gente entra numa outra dor minha, com tal de segredo. Tô gostando desse negócio. Eu gosto Porque eu acho que tem tudo a ver. Eu sinto que o Tantra, na minha jornada de vida, foi um caminho de acordar um olhar para a raiva. Olha só, né? A gente foge desse sentimento, né? Raiva. Quem gosta de sentir raiva? Mas eu trouxe durante muito tempo esse lugar da boa filha, né? Da boa profissional, da boa estudante. Era sempre aquela boa amiga, a que dizia sim pra todo mundo, que dava um jeito de acolher todo mundo. Então, quando alguém tava precisando de alguma coisa, sim, vai você. E aí chegou uma hora, e foi justo quando eu engravidei da Inca, né? Da minha primeira filha, que eu comecei a ter que dizer não. Porque era um não que estava invadindo o espaço dela. Então ela, quando bebê, né? Eu comecei a dizer não no meu relacionamento. Não, eu não deixo. Isso vai afetar minha filha. Não, você não vai fazer isso. Não. E aí eu fui entendendo que, nossa, eu escondia a raiva que existia dentro de mim a vida toda. Porque era mais confortável não acessar, né? E aí, quando eu descobri essa força de raiva, foi através das práticas do Tantra, né? Foi das meditações ativas que eu fui colocando isso pra fora e eu fui deixando isso sair. Eu fui dizendo, meu Deus, como é bom sentir raiva e dar limite, sabe? Como é importante a gente dizer não para o que é invasivo, para o que é distorção, né? E foi uma libertação imensa na minha jornada de vida e foi através das práticas das meditações ativas, né? Que acordaram esse corpo vibrante e que me liberaram para sentir raiva, que me liberaram para dizer, não quero, não deixo. Não, aqui você não tem espaço, sabe? E eu acho que esse movimento que eu fiz reverbera na vida da Inca, porque ela é uma menina, né, de 13 anos que ela sabe dizer não. Ela nasceu assim na força de não quero isso, eu quero isso, né? E eu olho e digo, ai, que bom que eu consegui atravessar os meus nãos, para que ela pudesse ter essa força, ela tivesse essa permissão na leveza, sabe? De dizer não sem problemas. Então não quero, não vou fazer isso, não tem nada a ver comigo. Então ela tem um poder já do que ela gosta, que é muito lindo de ver. E eu sinto que tem a ver com as curas que eu já fui movendo, sabe? Então a gente libertou nossos filhos de tanta coisa já, né? Esse lugar de olhar por nós, não só por nós, mas pelos nossos descendentes também, né? E aí, Sil, deixa eu te fazer uma pergunta. O que é auto-amor pra você? Se você pudesse sintetizar em uma frase, em um pensamento, o que é auto-amor pra você? Eu sinto que auto-amor, ele tem um lugar de... Ele tem um lugar de escuta de si mesmo, assim, de uma prática de escuta de si mesmo e de uma prática de respeito ao que você ouve sobre você, sabe? Então, pra mim hoje, quando eu tô praticando o meu auto-amor, eu tô criando pausas no meu cotidiano pra escutar
se aquilo que eu tô fazendo é de fato a minha real necessidade. E nessas pausas que eu crio no meu cotidiano, eu muitas vezes reformulo caminhos e me permito reformular. Então hoje autoamor para mim tem um lugar de me escutar antes de qualquer outra coisa, criar espaços onde eu consiga criar essa escuta atenta e me permitir sempre me refazer. Me permitir me redirecionar, sabe? Então, hoje eu sinto que eu não sou presa a nada, assim, tá? Agora eu tô como psicóloga, tô atendendo no consultório, mas se eu escutar que isso aqui não tá mais fazendo sentido pra mim, nada, absolutamente nada me impede de dizer, não, vou outra jornada, vou fazer outra coisa, vou fazer outra faculdade. Sabe? Se eu sentir que aquilo é o que de fato o meu coração pede, nada me impede mais. E o que me deu esse pulo do gato de me amar acima de qualquer coisa, para não me permitir me aprisionar nada que a minha alma, que o meu coração não está mais, foi essa escuta. Foi treinar a me escutar, sabe? Foi treinar, desenvolver recursos para que eu pudesse escutar sempre o meu coração e sentisse o coração e a mente estão dialogando de um mesmo lugar. E aí eu fui aprendendo, né? Os nãos. E para mim, autoamor é isso. É escuta, respeito e redirecionamento para suas reais necessidades. Perfeito. E me conta uma coisa, Sil, olhando lá para aquela câmera, se você pudesse dar 3 dicas na prática de como despertar esse auto-amor em si, né? Nas pessoas que estão nos ouvindo, nas pessoas que estão nos assistindo. Quais são as 3 dicas, quais são os 3 exercícios assim que você sente que seriam flechas de auto-amor para as pessoas ancorarem no dia a dia? Vamos lá. Tem muitas dicas, né? Tem muitos caminhos, mas hoje, o que é que eu traria para vocês? Até de acordo com as dores que a gente conversou, né? Hoje. Eu sinto que a primeira coisa é investiga o que são dores na tua jornada de vida. Primeira coisa, o que me dói? O que não é confortável? Então, primeira dica, quando eu identifico o que não é confortável, eu vou buscar recursos para sair desse lugar do que não é confortável. E aí, buscando recursos, pedindo ajuda, né? Indo buscar o que a tua alma pede, para que você encontre esse lugar de se despedir daquela lama que a gente falou no início, se despedir daquelas dores. A gente vai buscar agora o segundo momento, que é encontrar onde é que está a sua potência. O que é único seu? O que é singular? O que você sente que é o que você mais gosta de fazer? O que é natural? Sabe? Aquilo eu faço naturalmente. Acho que é a segunda dica. Então, quando eu me despeço das minhas dores, eu posso olhar o que é natural em mim. E eu vou fazer com que aquilo que é natural pulse na minha jornada, que me nutra e nutra tudo ao meu redor. Né? E quando eu acho o que é natural em mim, o que é mais leve, o que é mais autêntico, o que eu não preciso fazer esforço para manifestar, aí eu chego na terceira dica, que é aprender que eu mereço desfrutar de todo o prazer que a vida me traz. Desconstruir toda e qualquer crença de que eu não mereço viver o prazer. E conectar com essa força. Afirmar todo dia, assim, eu mereço viver o prazer da vida. Eu mereço viver o melhor da vida. E quando a gente vai trazendo essas afirmações, aí ninguém segura a gente. Então a gente limpou dor, encontrou nossa força de natureza, de autenticidade. E aí a gente afirma e abraça o prazer de viver. Não tem como a gente não achar essa força de auto-amor, sabe? Perfeito. São os 3 chamados. Perfeito, perfeito. E o quanto o auto-amor é um caminho de construção diária, né? Porque a gente, mesmo no caminho claro de auto-amor, a gente vai ter algumas atitudes de desamor, né? Claro. Mas que vão fazer, quando a gente aprende a se escutar, a recalcular as notas que forem, as rotas que forem necessárias, Exato. né? Então, às vezes a gente tem muito conhecimento, mas tem dificuldade de colocar em prática. E aí é quando a gente, tá vindo alguma emoção aqui que tá desconfortável, tá tendo alguma insatisfação aqui dentro. Então é o quê? Hora de recalcular a rota. Então, quando a gente se desprende desses tem que ser assim, Exato. a gente cria um caminho mais alinhado com o nosso amor por nós mesmos. Exato. E eu digo que se sua motivação maior não for você mesma, não for a sua história, faça isso por amor
as pessoas que importam para você, né? Porque às vezes a nossa motivação de amor próprio vai ser o nosso filho. Às vezes a nossa motivação de amor próprio vai ser o nosso companheiro. Às vezes nossa motivação de amor próprio vão ser nossas amizades. Mas olha para isso, né? E aí recentemente eu vi um post que falava assim: eu morreria por quem eu amo. Mas você também faria atividade física por quem você ama? Mas você também se alimentaria mais saudável por quem você ama? Mas você também faria terapia por quem você ama? Mas você também se cuidaria por quem você ama, né? Faria um retiro, uma imersão terapêutica por quem você ama? Então é esse lugar de a gente olhar e quais são as atitudes de amor próprio que a gente pode fazer diariamente por nós, né? Perfeito. Então, gratidão imensa por essa troca, por esse papo, por ter partilhado com a gente coisas que, né, você nunca tinha nem me contado e a gente pôde conversar aqui. Realmente, tá vendo? E olha que eu vi agora. A gente conversa muito, só pianina é assim, ó, que tem de história aqui que eu nunca contei. Vamos chamar mais. Então, amores, muito obrigada, Cio. Sigamos nutrindo. Quem sentiu o chamado de participar do retiro de Biúna, São Paulo, que vai acontecer agora de 25 a 27 de outubro, eu vou pedir que você leia aqui, que vai ter o nosso contato, nosso WhatsApp, em que a gente partilha tudinho para vocês. Quero te perguntar o que é que ficou mais aí dentro, né? Se ficou alguma frase, alguma palavra, comenta aqui nos comentários para a gente poder acompanhar você nessa jornada. Se inscreve no canal agora, curte e compartilha esse link para o máximo de pessoas possíveis, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo de desenvolvimento pessoal, de acolhimento, de reflexão. Às vezes é a luz que aquela alma estava precisando naquele momento. Então, um beijo e até o nosso próximo episódio. Lembrando que toda segunda-feira tem aula do curso A Jornada do Alto Amor aqui no YouTube e todos os domingos às 7 horas disponibilizo uma meditação guiada para você cuidar de si e se permitir ser cuidado. Um beijo gigante e até a próxima. Até a próxima.